atentos, só esperando o nosso programa que está sendo divulgado aí desde a semana passada. E desde o início desse programa que nós estávamos preocupados com essa temática de hoje, que é a segurança. Está aqui, veja aí nas nossas imagens, presente nos nossos estúdios, o Tenente Maurício Dias. Vamos mostrar já já a presença do Tenente Maurício Dias, que vai falar hoje sobre a segurança em São Sebastião do Passé. Vai também responder as suas perguntas. Você pode mandar a sua mensagem de produção, o número é 8626 7194, nossa produção está aqui atenta a tudo. Sempre eu estou perguntando a voz da consciência aqui e eles vão me responder. Então você pode, pelo 8626-7194, falar com a gente, escrever, mandar uma mensagem aí, que eu vou ler aqui para a gente. Está aqui o nosso notebook aqui na frente. Você pode mandar as suas perguntas para o Tenente Maurício. Podemos ver já o Tenente Maurício? Já conseguimos já ver o Tenente Maurício? Maurício Dias, que já está aqui nos nossos estúdios para falar com a gente aqui na inforbahia.com.br. Quero desejar para você um ótimo dia. Hoje você acompanha aqui e vai acompanhar durante toda a semana, neste mesmo horário, o programa nas redes. E para quem não assistiu ao vivo, vai assistir a reprise durante toda a semana até sexta-feira, ok? Vamos lá. Agora sim a gente vai ter as imagens diretamente, nossos câmeras estão fechando aqui só rapidinho os últimos detalhes para mostrar o Tenente Maurício, que vai responder algumas perguntas, vai falar para a gente se cumprimentar com a gente aqui nesse momento. Vamos lá, Tenente Maurício, para falar com a gente. Tenente, boa tarde. O senhor está aqui com a gente, pode encostar o microfone na boca? Boa tarde, Anilton César, boa tarde a toda a equipe Nas Redes. De antemão, quero agradecer, na minha pessoa e na pessoa do Major Almeida, essa oportunidade que temos nas redes de comunicações do nosso município em poder compartilhar dos nossos interesses e da nossa vontade de atuar aqui na segurança pública. Nós achamos muito importante esse canal de comunicação que vocês estão nos dando oportunidade. Tenente, há quanto tempo o senhor já está aqui no comando do 5º Batalhão da 10ª Companhia? Ok, estou aqui desde agosto do ano passado, ou seja, nós já estamos entrando aqui no 7º mês, no 8º mês de serviço aqui para essa comunidade. Como é que o senhor encontrou a segurança do nosso município? Antes e agora, como é que a gente pode passar alguns dados à nossa população? O que eu tenho a dizer é que os meus antecessores aqui fizeram um ótimo trabalho, então eu simplesmente estou dando continuidade à política de segurança pública que nós já vínhamos implementando aqui no município. Tivemos agora recentemente, no dia 6, a transição, a mudança do comando da 10ª Companhia, do Major Moisés para o Major Almeida, que também nos orienta a trabalhar da mesma forma. Então, nós tivemos assim tantas diferenças. A única coisa que nós estamos assim tendo um pouquinho de êxito é na questão da reforma da nossa estrutura, que nós estamos conseguindo aí, junto com alguns parceiros, a melhorar as instalações físicas do nosso quartel. Mas no tocante ao empenho e ao serviço efetivo nas ruas, nós estamos na mesma política de enfrentamento do crime organizado, das drogas, dos veículos irregulares. Então, nós não temos assim tantas novidades, nós estamos dando continuidade a um serviço que já venha sido prestado aqui anteriormente. Circulou nas redes esse final de semana uma grande apreensão que aconteceu nesse final de semana. Tem mais outras ações que a Polícia Militar. Como é que foi feita essa apreensão? Aonde foi? Foi alguém foi levado nessa apreensão desse final de semana, Tenente? Explica aí qual foi essa apreensão, por favor. Ok, nós tivemos... Eu fiz aqui um balanço do mês do dia 8 de março até aqui, mas como você me perguntou sobre esse final de semana, eu vou aqui já indicar. Nesse final de semana, nós tivemos uma grande apreensão de drogas lá eu vou dar logo aqui o quantitativo, 245 pinos de cocaína já pronto para o uso, mais 21 gramas de cocaína foram encontrados no interior de um veículo, mais 51 gramas de cocaína que estavam
para ser misturada com 2 potes de fermento royal. Nós apreendemos um menor de 17 anos e mais 3 pessoas. Apreendemos também uma carcaça de uma moto e um veículo. Toda essa apreensão foi feita ali no bairro do Humilde, se não me falha a memória agora. Eu vou ficar devendo agora a questão do bairro aqui agora. E também prendemos também uma balança de precisão. Queremos destacar nessas prisões que todas elas que nós conseguimos fazer aqui foram baseadas em denúncias anônimas. Essas denúncias são direcionadas ao setor de inteligência e esse setor de inteligência ele faz com que vai se trabalhar essa informação e aí nós conseguimos apreender todo esse quantitativo de droga, né, e tirar essa droga da sociedade no meio dos nossos jovens aqui da cidade. Parabenizar a Polícia Militar por esse trabalho, né, e por outros aí. O senhor disse que tem um apanhado aí do dia 8, né, do dia 8 até hoje, não é isso? 8 de março até agora, 6 de abril, não é isso? Então, o que o senhor tem aí para a gente? Então, vamos aqui falar rapidamente por causa do horário. Então, no dia 8 de março, nós tivemos ali no bairro do Humildes ali, a apreensão de uma pistola .40, uma pistola de uso restrito, né, às Forças Armadas e às Forças Policiais, e foi denunciado via telefone que elementos estavam ali ostentando arma de fogo na via pública. Nós enviamos 2 viaturas e conseguimos capturar 2 elementos, sendo que um deles estava portando esse armamento. Isso nos chamou a atenção porque não é uma arma de uso comum no meio da criminalidade, é uma arma de difícil acesso. Então, conseguimos, através de informações de outras fontes, e conseguimos monitorar o pessoal. Quando foi no dia 12 de outubro, nós fizemos uma grande apreensão aqui, com 5 viaturas aqui, entre viaturas da nossa companhia, viatura do Serviço de Inteligência e viatura da Cipipolo. Nós conseguimos apreender uma metralhadora 9mm, uma submetralhadora .45 com 81 munições, um revólver calibre .38 com 11 munições, uma pistola .45, também de uso restrito, e 11 munições de calibre 12. Ainda nessa apreensão, não conseguimos apreender 7,5 kg de maconha, 1,5 kg de cocaína e 2 balanças de precisão. Ok. No dia 13, nós tivemos uma operação que é para inibir as questões dos assaltos a bancos. Infelizmente, no início desse ano, nós tivemos um sinistro no Banco do Brasil, então nós começamos a tomar algumas providências. Então nós utilizamos aqui 5 viaturas da gente, com o apoio do helicóptero do GRAE, e ainda 2 viaturas da Cipipolo, fazendo abordagem em locais estratégicos durante a madrugada. E, diuturnamente, nós fazemos também isso sempre aqui, até 4, 5 da manhã, que são os horários mais propícios para esse tipo de delito. No dia 20 de março, com o apoio da Cipipolo, nós também tivemos aqui uma apreensão lá em Lamarão do Passé. Quem apreendeu foi a Cipipolo, que também é nossa parceira aqui na nossa cidade. Apreendeu aqui um cidadão com 50 buchas de maconha, 61 pinos de cocaína e 42 pedras de crack, todas prontas para o consumo lá em Lamarão do Passé. E fiz aqui uma soma geral. Então, durante esse período, nós apreendemos 2 armas longas, a metralhadora e a submetralhadora, 3 armas curtas, 2 pistolas e um revólver. Nós apreendemos 306 pinos de cocaína pronto para o consumo. Apreendemos mais 1,6 kg de cocaína para ser distribuída. Apreendemos 7,6 kg de maconha. Apreendemos 42 pedras de crack e 3 balanças de precisão durante esse mês. Então, nós temos observado que a criminalidade tem aumentado, não só em nosso município, mas em toda a região metropolitana, e nós aqui, juntamente com o apoio do Major Almeida, da Cipipolo e de todos os nossos parceiros aqui do entorno, Dias Dávila, Mata de São João, Pojuca, Catu, nós temos um WhatsApp, onde nós temos um grupo chamado de Cerco. Então, qualquer ocorrência que ocorre em uma dessas cidades, automaticamente ela é publicada no WhatsApp. Então, todas as cidades fronteiriças ficam atentas. Então, qualquer denúncia que o cidadão tiver,
não se exime de passar. Pode ser qualquer hora. A polícia está acordada 24 horas por dia. Qualquer momento que passar, nós iremos providenciar o encaminhamento de todas as notícias, de todas as denúncias. Essa semana nós fomos surpreendidos lá com os moradores do Residencial São Sebastião, é isso, né? Onde teve uma tentativa de assassinato. Um homem com uma faca atacou um rapaz e uma senhora grávida também caiu. Como foi a ação da polícia? Depois a polícia apareceu, como é que foi a ação da polícia em relação a esse fato, sargento, o tenente? Qual é, na verdade, qual foi a forma dessa notícia chegar ao senhor? Eu vi no grupo, né? Eu estava exatamente nesse grupo do WhatsApp que nós temos, e aí eu vi essa imagem. No que eu vi a imagem, né, o pessoal comentou que era Minha Casa Minha Vida lá na Jangada, se não me falha a memória, né? Sim, é. E aí eu liguei para o pessoal da viatura, que eles já tinham ciência, já tinham acionado, e eles foram para o local, chegaram lá, inclusive, né, foi filmado até a ação da polícia, que graças a Deus nós conseguimos nos sair bem, e foi detido, né, um dos elementos, porque foi uma briga entre familiares, e aí não foi contra a gestante, foi uma briga entre duas pessoas da mesma família, e aí a gestante correu e parece que ela caiu, se machucou, Meu Deus. Mas graças a Deus não teve nada com o bebê e nem com ela de grave, foi só o susto. E aí os dois foram conduzidos aqui para a delegacia e foi autuado, né, por questão de ameaça, o crime de ameaça. Então, foi uma informação que veio através das redes sociais do WhatsApp. E nós tomamos o conhecimento e conseguimos intervir de forma positiva. A polícia deve ser preparada, tenente, para essas questões, essas denúncias. Aliás, com o advento das redes sociais, está havendo um denuncismo descontrolado. Mas tem coisas que é necessário que a polícia deve tirar o que é denuncismo verdadeiro e o denuncismo falso. Qual é a metodologia da polícia militar para separar do que é o joio do trigo? Melhor dizendo, pegando a questão bíblica, né? O joio do trigo. O que é verdadeiro e o que é falso. Antes de eu responder a sua pergunta, só quero aqui retificar aqui a questão da apreensão. Foi lá na quarta etapa, a apreensão que eu falei inicialmente. A de Humildes foi a da pistola, né, e foi na quarta etapa, a última apreensão que nós tivemos agora, nesse final de semana, com o nosso trabalho de inteligência. Em relação a essa questão das redes sociais, tudo na vida tem os prós e os contras. Eu entendo ser bom, porque assim, nós sabemos da notícia de última hora, porque o tempo, resposta para nós, é algo primordial. Sim. E eu quero também aproveitar aqui esse espaço e parabenizar a sociedade de São Sebastião, que nós não, em relação ao WhatsApp, em relação aos telefonemas, eu não tenho percebido trotes, eu não tenho percebido denúncias infundadas. Pelo contrário, dessas apreensões aqui, no mínimo aqui, três delas partiram da comunidade. Entendeu? O que pode acontecer e acontece, mas isso daí nós estamos preparados para sanar, às vezes a questão do nervosismo da vítima. Então, às vezes, tem seu carro assaltado, às vezes a pessoa troca um 6 por um 3, um 6 por um 7, o número de uma placa, mas isso a gente vai trabalhando, né, com a experiência que nós temos nas ruas. Mas assim, nós temos as redes sociais, o WhatsApp, o Facebook e tantas outras redes sociais aqui em São Sebastião, em relação ao serviço policial militar, tem sido positivo, quase 100%. Então, eu quero parabenizar e reiterar. Ontem mesmo, à noite, recebi um WhatsApp informando de alguns motoqueiros, que duas pessoas numa moto estavam assaltando, me deram o número da placa da moto, a cor. Então, esse veículo ele já está devidamente monitorado. A partir do momento que ele foi encontrado por qualquer de nossas viaturas que já estão informadas, elas vão proceder na apreensão. Inclusive, a placa que foi passada é uma placa de outro veículo. Então, já é mais um delito que ele comete. Então, todas as informações são válidas. Podem passar informação a qualquer hora. Eu faço questão porque a segurança pública não se faz sozinho. Então, eu preciso do apoio da população. Bem, eu quero agradecer ao tenente Maurício de Público, que a semana passada nós estávamos caminhando ali na comunidade do Alto São Roque e os moradores nos passaram pelo WhatsApp uma foto de um veículo que estava lá abandonado. O rapaz foi renovar a placa
e parece que as informações dão conta de que ele não aguentou com os custos da renovação da placa, parece que dobrou. O governo essa semana achou de dobrar o valor de renovação das placas. E o tenente Maurício prontamente já foi em busca de investigar o motivo daquele carro, a questão daquele carro. O senhor analisou o que com aquela questão ali? O abandono de veículo. Eu sou dono de veículo, abandono lá. O que é que deve ser feito, na verdade? Em relação ao veículo, né, eu vi no grupo e aí pedi a viatura. Inclusive, eu tenho alguns policiais meus que também fazem parte do grupo. E nós temos um grupo do nosso pelotão. Então, as imagens e as informações pertinentes eu automaticamente envio para eles também e peço para eles dar uma olhada. Então, quando eles chegaram no local, consultaram via o Cinesp e o veículo se encontrava em situação legal. Certo. Então, o veículo está em situação legal, eu não tenho, do ponto de vista legal e da legislação, ele não há nenhum problema. Agora sim, se o veículo tiver ali muito tempo, como foi passado, já tinha mais de uma semana lá, tinha um bom tempo ali parado. Então, geralmente o que acontece? Quando em Nazaré de Jacuípe mesmo, acontece muito, o pessoal às vezes assalta o veículo em Salvador, na região metropolitana, comete assalto e abandona o veículo. Então, quando esse veículo tem restrição, nós encaminhamos ele para a delegacia e acionamos os donos. Então, a gente recupera muito veículo aqui nesse sentido. Mas no caso do Fiesta, que estava lá, sim, ele foi exatamente isso daí. Depois que o pessoal conseguiu, manteve contato lá, conseguiu saber que o dono ele realmente estava com alguma dificuldade de sanar o seu problema. Mas, assim, se ele ficar muito tempo ali na rua, aí a Secretaria da Prefeitura, né, de Serviços Públicos, ela pode adotar alguma estratégia. Mas 10 dias, 8 dias, eu não vejo nada que a legislação proíba, a não ser que o carro ou o veículo esteja sendo usado para cometer algum ilícito. Bem, nós estamos aqui ao vivo no infobahia.com.br, né, programa nas redes. Veja aí se tem algumas perguntas nos nossos celulares aqui, no 96535458, no 86267194. Né, os números estão à disposição, você pode mandar pelo WhatsApp, já estamos disponíveis aqui, porque o programa nas redes, a gente trabalha assim, nas redes sociais, ok? Mande sua pergunta agora aqui para o tenente Maurício. Quero mandar um abraço ao Major Almeida, né, que já está se acercando aí, já está chegando a um mês já do trabalho do Major Almeida na cidade. Como é que estão as relações no comando do senhor Aquício Sebastião, do 5º pelotão, da 10ª companhia, e o Major Almeida, que está também cobrindo toda essa região, São Sebastião do Passé, São Francisco do Conde, Candeias e Madre de Deus. Exatamente hoje faz um mês, né? Foi dia 6 a passagem do comando, e a partir do momento que o Major assumiu, o Major Almeida, ele tem dado, né, como o Major Moisés também sempre deu, toda a autonomia, todas as condições para que nós pudéssemos desenvolver aqui um bom trabalho. Certamente nós não ainda estamos como nós queremos, porque nós sabemos que as dificuldades são muitas, os problemas são muitos. A segurança pública não é somente, a violência não é somente um problema de segurança pública, nós dependemos de outros atores para conseguir reduzir nossos índices, mas graças a Deus nós estamos tendo esse feedback com várias secretarias da Prefeitura, com vários órgãos, com vários setores da sociedade civil organizada aqui de São Sebastião, com a mídia, que tem nos prestado um serviço de excelência, tem divulgado o nosso trabalho, tem nos alertado através das denúncias de determinados crimes em determinados locais. Então, eu creio que com essa parceria nós seremos bem-sucedidos aqui o tempo que Deus deixar essa cidade sob nossa responsabilidade. Bem, obrigado a você que está aí assistindo nesse momento, todos nós estamos aqui muito felizes aqui. A gente sabe quando você está assistindo, a nossa audiência está chegando aí mundo afora, São Sebastião do Passé, além Brasil e além mundo. Você que está acompanhando aí, muito obrigado pelo carinho do seu acesso aqui na infobahia.com.br. Bem, está chegando uma pergunta aí do publicitário Messias Anderson para o tenente Maurício Dias. Vamos soltar aí a pergunta do publicitário Messias Anderson, por favor. Tenente Maurício, falando no termo segurança para o nosso município, quais são as medidas cautelares que o senhor vai ter para melhorar a segurança para o nosso município, a segurança do nosso povo?
Ok, Messias. Boa tarde para você. Agradeço aí a sua participação e abrilhantando aqui o programa aqui nas redes aqui. Messias, veja bem, infelizmente, ultimamente, nós temos observado que o grande número dos delitos, eles são praticados sempre ligados a motocicletas. Então, nós vamos, a partir dessa semana, implementar blitz sistemático em alguns pontos da cidade, como nós já temos feito. Eu, durante esse período aqui, já apreendi mais de 150 motos aqui, em atitude suspeita, outras por questão de documentação, questões de norma de circulação, mas essas blitz vão incidir mais nessa questão da suspeição, porque é através da moto que o pessoal compra droga, vende droga, comete pequenos assaltos. Então, nós vamos apertar um pouco nessa questão das motocicletas e também nos veículos em atitude suspeita. Então, eu quero aproveitar aqui e pedir também para toda a população evitar andar com de moto sem capacete, principalmente no centro da cidade. As pessoas alegam que é conhecido, que é daqui, mas nós vamos começar a apertar essa situação. Vamos fazer aqui uma dobradinha com o pessoal do trânsito, com o Renato, que já sempre tem nos ajudado nisso, e nós vamos realmente trabalhar nesse sentido. Ok? E isso é em relação aos pequenos furtos. E nós temos também outras demandas da segurança aqui, a questão dos bancos, como nós fazemos nossas operações aqui pela madrugada, e essa questão da droga, que a droga é uma questão mais de inteligência. Nós não adianta, quando a gente chega com uma viatura em determinado local, as pessoas se intocam, então nós não temos como apreender, e também nós não temos mandado e tal. Então, através da inteligência policial, é que nós conseguimos retirar esse tanto de arma e de drogas do nosso município. Bem, nós estamos com o Tenente Maurício, você pode mandar para 86267194, 86267194. Está chegando mensagem aí, aqui chegou agora. A mensagem é do senhor Douglas, ele fala que na rua Pedro Teles encontra-se as escuras. Moradores reclamam de falta de segurança à noite. Quais as medidas que a polícia poderá tomar através disso? Eu quero dizer ao senhor Douglas o seguinte: onde está as escuras, senhor Douglas? O policial também corre, a vida do policial corre perigo. O Tenente Maurício pode nos dizer, né? Veja bem, eu acabei de falar na instante que a segurança pública depende de outros órgãos. Então, se a rua está às escuras pelo fato de não ter a iluminação, ser zona rural, é uma coisa. Mas o fato dela ter a iluminação e não ter, né, então isso daí vale a pena a gente, como nosso grupo aqui é um grupo heterogêneo, um grupo que nós temos do WhatsApp, tem pessoas de vários órgãos, é interessante que o órgão correspondente procure sanar, porque a gente sabe que a iluminação ela vai ajudar muito. E em relação à rua Pedro Teles, eu irei intensificar essas rondas lá, depois eu vou pedir para anotar aqui, até que a gente consiga sanar essa questão da iluminação. Bem, então o pessoal da Pedro Teles já sabe aí que a polícia vai chegar aí e vai dar proteção a vocês. Bem, vamos a mais uma pergunta, está chegando a pergunta da vereadora Nilza da Mata, né, que também quer fazer uma pergunta ao senhor Tenente Maurício Dias. Vamos lá. Tenente Maurício, o que é que o senhor vai fazer para nos dar segurança? O que é que o senhor pode fazer? Porque nós não podemos mais ir às ruas. Nossos netos, nossos filhos, nossos amigos, jovem, nós estamos encurralados. Nós esperamos que o senhor tome uma providência para que a gente possa andar nas ruas como sempre andamos. Hoje, há uns 2 anos atrás, São Sebastião tinha paz. Hoje, nós não temos mais paz. Nós estamos perdendo nossos jovens, as drogas aí comandando a cidade, e nós esperamos realmente que o senhor possa providenciar um contingente maior, mais viaturas, para que possa nos dar segurança. Portanto, nós esperamos do senhor que o senhor faça algumas ações que possam nos trazer a paz de volta. Obrigada. Tá isso, tenente.
Ok, mandar um abraço para a nossa vereadora, dona Nilza, sempre solícita a qualquer solicitação da minha parte. Um abraço para a senhora, obrigado também pela participação. Dona Nilza e população de São Sebastião, a violência, infelizmente, ela vem crescendo não só em São Sebastião, em Candeias a gente percebe, Madre de Deus, que era muito mais tranquila do que aqui também, infelizmente está sendo vítima também. E toda essa violência ela tem um denominador comum, que são as drogas. Então, nós, como eu falei aqui anteriormente, não vou ser repetitivo, nós conseguimos aprender uma parte de uma boa quantidade de drogas que circulam em nosso município. Mas para que essa droga circule em qualquer lugar, eu tenho que ter quem compre, eu tenho que ter quem venda. Então, há uma situação muito mais complexa. O que concerne a segurança pública, o que concerne a minha linha, o meu campo de ação é tentar identificar esses locais de venda e consumo de drogas, como eu disse, sempre, na maioria das vezes, com a ajuda da população, das pessoas de bem, nós conseguimos identificar, trabalhamos a informação e em poucos dias nós conseguimos dar resposta. Porque não adianta eu ir ali prender o usuário com 2 pedras de crack, com 2 cigarros de maconha, com 3 pinos de cocaína, levo para a delegacia, ele vai ser ouvido num termo circunstanciado e vai ser liberado, porque ele é considerado usuário. Então, ele não vai ser sancionado. Então, nós temos que pegar o traficante. Então, realmente, o trabalho é esse. As instituições de segurança pública estão realmente preocupadas com essas ações. E, como eu sempre digo, nós sempre temos contato com os outros órgãos que têm nos apoiado nesse sentido. Mas, agora, de imediato, eu quero conclamar as famílias. Então, vamos conclamar os pais e as mães para tomarem conta dos seus filhos. Quando eu estou de serviço à noite, eu sempre flagro, a partir de meia-noite, 11h30, jovens de 12, 13 anos na rua. Tudo bem, eu fui criado, quando eu tinha essa idade, eu ficava esse horário na rua, porque eu tinha condições, mas hoje há uma dificuldade maior. Então, vamos pedir para que as famílias se protejam, tomem conta dos seus filhos, orientem-os para que o tráfico de droga, para que o aliciador sexual não venha cooptar os nossos jovens, as nossas crianças, para atividades que sejam contrárias à boa norma jurídica e da moral e os bons costumes da nossa sociedade atual. Bem, continuamos aqui nos nossos estúdios do programa Nas Redes, o Tenente Maurício Dias falando com a gente. Tenente, eu queria saber como é que nós devemos nos comportar no momento de uma abordagem policial. O transeunte, aparece a Cipipolo, chamada Caatinga, aparece os companheiros da Polícia Militar e vai fazer uma abordagem. Qual deve ser o meu comportamento nesse momento? Olha, essa pergunta, gostei dela, uma pergunta importante, que eu tenho tido algumas dificuldades, não só aqui em São Sebastião, mas nas cidades que nós também trabalhamos. Ao se deparar com a blitz policial, vou falar aqui da blitz do PCTran, geralmente a viatura está com o giroflex ligado, que é justamente para ser visualizada. Às vezes não, porque em alguns casos não é recomendável, mas vamos falar desse, uma blitz parada. Então, o condutor vem com o seu veículo, automaticamente ele tem que baixar o farol, coloca no farol de estacionamento ou até desliga o farol para não ofuscar o policial e acende a luz interna. Se tiver com os vidros levantados, baixa os vidros. Porque fazendo assim, de longe o policial já vai observar o interior do veículo, se só tem um casal, se só tem uma pessoa, e aí fica mais fácil a ação policial. Mas o que a gente tem percebido é que estamos fazendo na blitz, eu não sei se por nervosismo ou má vontade, às vezes o condutor ele ainda joga o farol alto na blitz, então vai ofuscar o policial pode pensar que é algum criminoso querendo furar o bloqueio, então isso pode até ocorrer uma situação desagradável. Então eu tenho sempre orientado dessa forma. Em relação à busca pessoal, no caso a abordagem atrasamente e o pessoal de moto,
o policial irá comandar, né, que coloque-se a mão na cabeça para se fazer a busca pessoal. Então, a pessoa se submete, porque no Código de Processo Penal, o Código de Processo Penal, ele ampara legalmente a busca pessoal, essa violação temporária da intimidade das pessoas, né, a partir do momento que a gente faz a busca no corpo da pessoa, homem em homem e mulher em mulher, né, quando o transeunte ele se encontra numa situação de suspeição, então nós podemos fazer isso, então ele vai colocar a mão na cabeça e ele será abordado, e ao final da abordagem será-lhe feitos questionamentos acerca de documentação, acerca da melhor identificação da sua pessoa. Eu sei que eu tenho muitos amigos aqui e tal, e o que acontece? Às vezes, antes de submeter a abordagem, às vezes a pessoa, porque eu conheço fulano e ciclano, eu não acho que é interessante esse comportamento. Se foi abordado, tem. Agora, se na abordagem a pessoa for maltratada ou se sentir ofendida pelo policial, se ele tratar de maneira em desacordo às recomendações, aí tem os canais de competências para a pessoa informar o fato e ser apurado. Mas, de antemão, a pessoa se submete e depois ela entrega seus documentos e informa a sua procedência. Em caso de exagero, quais são esses exageros? O cidadão deve procurar quais são esses canais de competência para denunciar um exagero numa abordagem dessas? No caso dos policiais da nossa companhia, nós temos um órgão chamado de Corregedoria Setorial, lá na 10ª Companhia. Então, se ocorrer qualquer situação com a população aqui, que ele se ache prejudicado, ele vai recorrer à 10ª Companhia lá em Candeias, na Corregedoria Setorial, e vai ser ouvido, vai explicar o seu caso, vai marcar o dia e a hora, e a partir desses dados nós vamos saber quem estava naquela área e apurar as informações. Certo? Tem também os meus telefones, e que eu irei passar logo mais para vocês, assim que tiver oportunidade, e a gente vai, com essas ações, chegar a um excelente nível de prestação de serviço para a população. Mas também queremos solicitar também da população a compreensão do trabalho da Polícia Militar. Eu, pessoalmente, já tive situações aqui em São Sebastião e em outras cidades que eu cubro aqui, das pessoas estarem 2, 3 horas da manhã em locais ermos e não querer ser abordada e achar que não deve ser assim. Mas fizemos a abordagem da forma como tem que ser, rigorosa por conta do horário e por conta das circunstâncias, e depois a pessoa questionou, falou, nós conversamos e conseguimos chegar no denominador comum, mas nem sempre isso ocorre. Então, eu vejo que a população pede muito a ação da polícia e nós vamos atuar o máximo que a gente puder. Mas nós precisamos também da compreensão de vocês aqui para ajudar a gente nessa nossa nobre e difícil missão. Bem, nós estamos conversando com o Tenente Maurício Dias. Daqui a pouquinho vamos ouvir a pergunta do padre André Alexandre. Ontem nós estivemos acompanhando, neste domingo, estivemos acompanhando a passeata da paz da Igreja Católica, com a Igreja Católica lá tomando a frente, e eles fizeram assim um trabalho belíssimo de trazer testemunhos de pessoas que tiveram alguns de seus familiares assassinados. Nós temos imagem aí da Igreja Católica ainda? Não, né? E também hoje, né, nesta segunda-feira, tivemos uma caminhada do grupo de trabalhadores de São Sebastião do Passé. A polícia esteve presente. Como é que foi tratado essas caminhadas? Quando houver alguma manifestação na rua, a polícia deverá ser avisada, tenente? E aí, qual é o tempo para esse aviso chegar, caso também aconteça uma festa, um evento de rua? A Constituição diz que toda reunião pacífica marcada para determinado local, ela deve ser comunicada à autoridade competente. Então, as autoridades competentes, Polícia Militar e os órgãos, Prefeitura, e entre outros órgãos. Ontem mesmo eu recebi um telefonema de um dos organizadores desse evento de hoje, dessa caminhada, passeata em busca de vagas de trabalho aqui na cidade. Então, tudo bem, assim que eu recebi uma informação do horário de onde saía, pedi para que a minha viatura acompanhasse, no sentido, né, de se manter
a ordem, não se manter a ordem contra os trabalhadores, porque eles têm esse direito e vai ser assegurado esse direito desde que eles, né, cumpram as condições que foram, né, de avisar e de fazer pacificamente. Então, teve essa caminhada, passou pela Câmara dos Vereadores e chegou aqui no Paço Municipal, momento quando eu cheguei aqui na cidade, ainda acompanhei o final. E pelo que me consta, tanto dos meus prepostos como do preposto da Prefeitura, e mantive contato com a liderança do movimento, graças a Deus o evento foi tranquilo, eles parece que conseguiram o seu objetivo, que foi tirar uma comissão para falar com o prefeito, falar com as autoridades que eles julgam que irá resolver o problema deles, e nós, graças a Deus, mais uma vez conseguimos prestar esse serviço de qualidade para todos, tanto para aqueles que querem se manifestar de forma ordeira e como a lei manda, como também de salvaguardar, né, o patrimônio da cidade, que é um patrimônio de todos. Em relação às festas, é a mesma postura. A festa, se ela for particular, né, então cabe o particular até as quartas-feiras da semana. Então, se eu quero para um final de semana, eu tenho até quarta-feira para levar o ofício solicitando esse policiamento. Nesse ofício deverá conter o nome e o número do responsável, público-alvo estimado, o local e os tipos de atração. Para quê? Para que nós, no final de semana, tenhamos um raio-x, se vamos precisar empregar mais policiais ou não, ou se o próprio policiamento ordinário ele vai suprir essa demanda. Então, desde o tempo que eu estou aqui, eu nunca tive problemas em relação às festas aqui. Alguns bares ficam até mais tarde, mas aí é um fato isolado, e aí nós orientamos nossas guarnições para que, no horário, né, determinado horário, os bares eles, né, encerrem suas atividades, e aí a paz possa reinar no nosso município durante a madrugada. Bem, vamos agora à pergunta do padre André Alexandre, que estávamos ontem acompanhando. Aliás, daqui a pouquinho nós teremos o plantão em For Bahia, apresentando tudo o que aconteceu na caminhada de hoje pela manhã, desta segunda-feira pela manhã, nas ruas de São Sebastião. Você vai ver o debate que aconteceu entre o líder do movimento, do grupo de trabalhadores, com os prepostos da prefeitura, a participação da Polícia Militar também fantástica, acompanhando tudo, foi uma movimentação pacífica, e você vai acompanhar daqui a pouco no plantão em For Bahia. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você. Agora, a pergunta do padre Alexandre, muito solícito, muito tranquilo, também deu entrevista para o programa Info Bahia News, que acontece nesta quarta-feira, às 20 horas, Info Bahia News. Você vai saber também tudo da Passeata da Paz e tudo que acontece em São Sebastião. Info Bahia News, a apresentação do meu amigo Menezes Neto, e também os acontecimentos da Câmara de Vereadores. Estaremos atentos nesta terça-feira aí, as notícias da Câmara de Vereadores, passando para você. A transmissão ao vivo também, direto da Câmara, nesta terça-feira, viu? A partir das 7 horas. Vamos à pergunta do padre André Alexandre. Tenente Maurício, eu estou aqui em São Sebastião há 6 meses e tenho percebido como, desde o mês de setembro, como tem crescido os índices de mortalidade aqui no município. Aquela infantil, por conta de uma série de problemas, inclusive de saneamento básico, mas o que mais é pontual é o fato de tantos jovens que estão sendo assassinados. O que o senhor, no seu comando, pretende implantar em São Sebastião do Passé, para que a gente possa ver as famílias mais tranquilas e os nossos jovens que voltam da faculdade à noite poder voltar para suas casas, para as suas residências, portanto, sentindo segurança, porque infelizmente muitas das vezes chega no centro da cidade e temem ter que voltar para casa, principalmente aqueles que moram na zona rural. Vamos ouvir? Ok, padre Alexandre, também agradeço a participação do senhor aqui junto ao programa, com a intervenção do senhor. Realmente, padre, no ano passado nós, não só São Sebastião, mas nossa companhia, ela teve um número elevado de
homicídios. E São Sebastião do Passé contribuiu muito para isso. Eu não estou com os dados do ano passado, mas eu tenho aqui um comparativo dos primeiros 3 meses aqui, de janeiro, fevereiro e março. Então, no ano passado, em janeiro, no ano de 2013, em janeiro eu tive 2 homicídios. Em 2014, em janeiro de 2014, 1. E agora, em janeiro, permaneço com 1. Nem aumentei, nem diminuí. Em fevereiro de 2013, eu tive 2 assassinatos aqui em São Sebastião. Já no ano passado, 2014, eu tive 5. Então, esse ano eu tive 1. Ou seja, uma diminuição aí de 5 para 1 aí de 400%. Mas, em números absolutos, 4. E em março, tivemos 3 em 2013, 2 em 2014 e 1 em 2015. Ou seja, nós, durante o início do ano até hoje, até esse dia, nós só tivemos aqui, nós tivemos esses 3 homicídios, porque uma vida, a Bíblia diz que vale mais do que o mundo inteiro. Verdade. Então, como o senhor falou aí, essa questão da droga, você vê que não é à toa que o índice que se aumenta dos homicídios é entre a faixa dos 18 aos 28, 29 anos de idade, que é exatamente dos jovens. São aquelas pessoas que estão em idade produtiva, são aquelas pessoas que estão na idade em que deverão estudar, deverão ter uma profissão, e isso é algo tão nocivo e tão importante para nós nos debruçarmos, porque se continuar como as coisas estão, daqui 20, 30 ou 40 anos, nós vamos começar a ter reflexos negativos na força de trabalho do nosso país. Porque se os jovens de hoje, que eram para estar na faculdade, eram para estar estudando, era para estar tendo uma profissão, era para estar constituindo família, eles estão tendo sua vida ceifada, sobretudo por questão das drogas. Então, é algo que nós realmente temos que trabalhar. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos intensificando as rondas nos bairros de maiores incidências, principalmente a partir desse horário, a partir das 22 horas. Então, eu tenho aqui alguns locais estratégicos, que eu não vou poder divulgar aqui ao vivo, mas onde eu coloco as viaturas para que elas façam blitz e façam rondas com giroflex ligado, a fim de coibir, né, esses furtos, esses delitos, que às vezes pode gerar até morte. Então, nós estamos fazendo dessa forma. Fizemos nossas apreensões aqui de arma e drogas, e mais uma vez conclamamos que as famílias também nos ajudem na criação de seus filhos. E também uma dica em relação ao pessoal da faculdade: evite andar só. Quando chegarem, junte os grupos e procurem andar sempre juntos, porque são essas medidas que nós temos que tomar para nos anteciparmos a essas questões do crime. É lógico que deveríamos andar à vontade, tranquilo, mas infelizmente a realidade não nos permite. Mas vamos trabalhar para que um dia, quem sabe, essa realidade ela não esteja tão longe dos nossos dias, né? Então, agradeço a confiança e o apoio, né, e a motivação que a população de São Sebastião tem dado ao meu comando aqui, a cada policial que me ajuda aqui nesse desiderato aqui nessa cidade. Tenente, a história é o seguinte: eu recebi aqui uma mensagem que diz assim: estava um rapaz e um casal. A mulher estava gestante e o rapaz, o marido estava ao lado dela, e o outro aparece, uma criança também junto, e um rapaz aparece com um cigarro de maconha, acende o cigarro e incomodou ali o casal, a criança e a mulher grávida, né, o rapaz, incomodou. O rapaz pediu que ele tirasse aquele cigarro, fosse fumar em outro lugar, e ele começou a agredir até a mulher também, né? E qual é a postura do cidadão quando vê uma figura dessas, essas pessoas que usam droga, e a gente passa ali pelo caminho e eles estão ali, ou então num ambiente público, eles estão usando, e qual é a postura do cidadão nesse momento? É enfrentar, como fez esse rapaz, ou buscar a autoridade policial? Olha, infelizmente, as pessoas que estão à margem da sociedade, através do uso de droga ou das ações ilícitas, essas pessoas elas devem ser tratadas dentro do rigor da lei pelas pessoas que foram treinadas para isso. Então, se ocorrer qualquer situação dessa natureza,
é interessante que a pessoa saia e ligue para o nosso pelotão, dê todas as características possíveis, e aí a viatura local, as características possíveis, e a viatura irá ali fazer a abordagem, e se for para dar o flagrante, precisar dar o flagrante, precisar da denúncia da pessoa, caso ela queira, aí ela vai. A mesma coisa em relação a som alto, porque se a pessoa está ali usando a droga, fazendo um crime, e a pessoa vai falar, a não ser que seja conhecido, seja vizinho, que muitas vezes ocorre, né, nos bairros mais afastados, então pode até intervir dessa forma, mas recomendamos que informe a gente. Não, vocês não estão dando trabalho a gente, quando nós estamos de serviço aqui, no plantão de 12 horas ou 24 horas, nós estamos de serviço para toda e qualquer solicitação da população. Então, pegue todas as informações que tiverem, vez por outra eu recebo no meu WhatsApp algumas informações. Tenente, uma moto assim, dessa cor, dessa placa, uma pessoa assim, às vezes até nome me dão. Olha, fulano de tal, o apelido dele é esse, pronto. Assim é bom, porque a gente vai intervir de maneira eficaz e vai tentar neutralizar ali aquela ação, né, contrária ali à legislação. Bem, a pergunta nas redes. Essa é a pergunta, a cara do programa, essa é a pergunta que a gente deixa para finalizar a nossa entrevista e dizer de antemão, agradecer ao Tenente Maurício, que muito solícito, veio com sua presença aqui, com tantas as atividades para fazer lá no batalhão, e realmente é muita coisa, mas mesmo assim, ele veio dar satisfação à população, à comunidade de São Sebastião e da região, para falar um pouquinho sobre segurança. A pergunta nas redes é o seguinte: estamos passando por um acidente, um assassinato, e um corpo está lá estendido no chão. E os celulares começam a ser sacados dos bolsos, e a polícia está ali contendo as pessoas para preservar o local, e as pessoas querem tirar foto para rapidamente divulgar. No meu grupo, nas redes, não bote lá não, pelo amor de Deus. Viu? Não bote morte de ninguém ensanguentado, nada por favor, estou pedindo aqui, já pedi ao pessoal, porque tem pais e mães de família que me pediram, assistente social, está o prefeito, está o major, está o tenente Maurício Dias, está uma quantidade boa. Eu peço que não coloque fotos fortes e nem bote rosto de ninguém que ainda é suspeito, não tem nada confirmado, depois cada um responde pelo que faz. Mas qual é o procedimento quando houver o trabalho da polícia sendo feito, isolando a área das pessoas que querem tirar foto para divulgar no WhatsApp ou nas redes sociais, as pessoas mortas, acidentes horríveis, com crianças principalmente? Qual é o procedimento e o que é que a polícia faz no momento para conter esse tipo de atitude das pessoas, dos curiosos? O Código de Processo Penal, ele é claro, ele diz que tem que ter a preservação do local do crime. Aqueles que, de alguma forma, mudam o local ou violam, eles cometem o crime de fraude processual. Então, é interessante que a população entenda que, se ela violar, ela já cometeu o crime. Então, se o meu policial, flagrando uma situação dessa, de populares, ao invés de prestar um socorro, ou, em nome de prestar um socorro, violem aquele local, e será dado voz de prisão e ela será presa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é essa questão, como Newton falou assim, a questão da educação. Às vezes há um acidente de carro, a pessoa de um caminhão, em vez de dar socorro à vítima, as pessoas vão saquear a carga. Então, isso daí passa por uma questão de educação doméstica, e isso daí não cabe a mim julgar. Mas, nos locais de crime, onde a Polícia Militar está fazendo o isolamento desse local, as pessoas que violarem serão conduzidas à delegacia e irá responder por esse crime de violar o local. Então, mais uma vez digo, como o Nilton falou, temos que preservar a imagem das pessoas. Eu creio que ninguém queria ver um parente seu sendo exposto de forma indiscriminada. Então, se tiver informação do acidente, coloque no tal local tem um acidente assim, para que as autoridades possam ser acionadas o mais rápido possível. Mas comete crime quem violar o local de crime. Tenente, eu tenho uma notícia boa aqui para o senhor e para todos nós aqui no Nascides. É que de 100 computadores ligados agora,
70% está nas redes, está aqui com a gente no Infor Bahia. E o pessoal do Residencial São Sebastião está parabenizando, né, a ação da Polícia Militar, né, na última semana, lá, e em São Sebastião do Passé. Essa mensagem que eu acabei de receber. A sociedade tem parabenizado a polícia nas redes sociais pela apreensão no Residencial São Sebastião, no Minha Casa Minha Vida. Muito obrigado ao senhor por estar aqui com a gente. Eu quero que o senhor deixe uma mensagem final aqui, olhando para esta Câmara aí, e para os pais e as mães de família. Todo dia eu pergunto no meu programa no rádio, eu vou perguntar aqui. Você já conversou com o seu filho hoje? Já conversou, já bateu um papo com ele? Já perguntou o que é que ele precisa? Já disse a ele o que é que ele precisa para andar na vida, ser direito, ser uma pessoa correta? Então procure conversar com o seu filho. Vamos ouvir aqui a palavra final do nosso tenente Maurício, agradecendo desde já. E você não sabe da minha alegria. Esse programa aqui, quando aquele rapaz abriu as portas para mim, para fazer um programa aqui, eu já conheço pela irmandade, pelo carinho que eu tenho por ele, o Marcos. Mas cada pessoa que vem aqui e que dá o seu contributo, dando uma entrevista para a gente, já fica no meu coração para o resto da minha vida. É uma gratidão imensa. Porque fazer programa, o senhor já viu que fazer programa de TV não é fácil. É difícil. Você viu que já é difícil. E cada pessoa que aparece aqui e que nos prestigia com sua presença, para mim, já fica no meu coração para o resto da vida. Eu sou eternamente grato e estarei junto e colado e misturado, como diz o outro, para o resto da minha vida, agradecendo por tudo isso. A Bíblia diz que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Assim seja. E aqui eu vejo que tem na cidade tem um slogan que eu gosto muito, né? São Sebastião, né? Amada por todos e abençoada por Deus. Então, nós temos que primeiramente nos apegar a Deus, cada um com a sua fé, entregar a nossa família a Ele e fazer por onde tomar conta de nossa família. Essa é uma palavra que eu tenho a falar para os pais e mães dessa cidade, que eu também sou pai, então temos que proteger nossas famílias. Quero dizer também às instituições, às pessoas que as representam, que continue com esse empenho em poder melhorar não somente a segurança pública, mas também outros setores da nossa sociedade, porque quando se melhora a educação, a saúde, a cultura e quaisquer outros aspectos da vida social, a segurança pública também será melhorada. Então, quero agradecer, viu, Newton, pela confiança e oportunidade que você nos deu de abrir as suas portas para darmos aqui algumas palavras. E quero dizer que a alegria é mais minha do que sua em relação à participação no seu programa. Quero também deixar uma palavra para o pessoal lá do Residencial da Minha Casa Minha Vida, dizer que nós estamos aí para servi-los sempre que precisar. E sempre uma coisa que eu tenho dito, principalmente nos distritos onde eu ando, o mal só vai se instalar se as pessoas de bem se calar. Se as pessoas de bem se calar, o mal vai se instalar, porque o tráfico de droga ele não se instala de uma noite para outra. Ele começa, vem pessoas estranhas, e aí a pessoa vai vendo, como diz o pacto de mediocridade, é assim mesmo, é o assim mesmo, e aí quando não tiver mais jeito, aí fica difícil. Então, qualquer movimentação estranha, ligue, mande um WhatsApp, mantenha contato. Se não tiver acesso à minha pessoa, tem cada policial aqui me representa nessa cidade, entendeu? Tenho muito orgulho de cada um deles, porque eles estão ali no front e são pessoas dignas de toda a minha confiança. Pode chegar a eles, que vindo até a minha pessoa, nós iremos, como eu disse aqui, encaminhar todas as denúncias e checá-las. E agradeço também, porque o nível de trote aqui praticamente é nulo. Então, isso daí já é um indicativo de uma sociedade madura e sabe o que quer. E juntos nós iremos triunfar contra o mal aqui, se Deus quiser. Amém. Fantástico, né? Um homem que vai, com a palavra de já dizia o saudoso Padre Brito, um homem sem religião é um carro descendo a ladeira, sem barra, sem freio e sem direção. E o nosso tenente já anda contrito com Deus, a pessoa ligada com Deus, familiarizada com a palavra e com o Espírito que vivifica, porque ele vive a vida do Espírito, não vive a vida da carne, né? Quem anda com a palavra já vive a vida do Espírito. Gente, eu quero agradecer o carinho da sua audiência,
nós estaremos aqui. Daqui a pouquinho vamos ter o plantão da Infor Bahia com as imagens da caminhada. Diga aí, Douglas. Quarta-feira, às 8 horas, Infor Bahia Notícias com as imagens também da nossa Caminhada da Paz aqui, que aconteceu nesse domingo, e amanhã às 19 horas a sessão da Câmara de Vereadores ao vivo. Manda um abraço ao síndico lá do Minha Casa Minha Vida, nosso querido Jackson. Você vai falar amanhã lá? Jackson vai falar amanhã. Jackson, o síndico, já foi inscrito lá para falar lá na sessão da Câmara de Vereadores. Me parece que vai ter mais gente lá falando lá, me parece. Né? Eu queria ver se você te convida o presidente da Câmara, que também estava nas redes sociais essa semana, tentando justificar algumas falas dele, e eu queria convidá-lo aqui. Em breve vamos fazer esse convite para ele, mas eu quero convidar logo de público aqui para ele vir aqui nos nossos estúdios falar com a gente, no programa Nas Redes. Que a paz do Eterno permaneça no seu coração, na sua consciência. Uma ótima semana para você. Fique com Deus e até amanhã com mais um programa Nas Redes, nesse mesmo horário, aqui no www.infobahia.com.br. Beijão, tchau. That red velvet, I want that sugar sweet.